No tribunal do júri, pessoal, eu quero estar fazendo aqui uma reflexão que o que nós temos ali no tribunal do júri, senão uma promessa, né? Uma promessa de que você será julgado por um par, né? Por um semelhante a você. É a promessa democrática, é o princípio da igualdade. A democracia, ela se assenta fundamentalmente nesse princípio, né? De que todos nós, pelo menos de um aspecto formal, temos os mesmos direitos, os mesmos deveres, de uma ordem jurídica e política. Portanto, o tribunal do júri, com uma forma jurídica, até porque ele tem regras processuais, e política, porque ele se insere no Estado democrático de direito, e, portanto, ele tem como pilar o princípio da democracia, que é a igualdade. O povo julgando o povo, um semelhante julgando um semelhante. Então essa é a promessa democrática inserida no tribunal do júri. E é algo, podemos dizer assim, genuinamente, né, belo nessa ideia. Porque quem seria melhor para julgar uma pessoa se não aquela que a compreende, que compartilha os mesmos medos, o mesmo mundo, talvez o mesmo espaço, a mesma época, a mesma ordem cultural, os mesmos valores. Ou se não compartilha, evidentemente, ela tem um aspecto semelhante, até porque está inserida numa ordem social, intersubjetiva. Então, é uma ideia muito, podemos dizer assim, genuinamente, esteticamente bela, né? Porque o juiz togado, que é o juiz de carreira, aquele que prestou o concurso, ele está distante das partes. Ele não está na mesma, digamos assim, hierarquia. Ele tem um distanciamento, inclusive, técnico. Ele compreende a lei, mas será que ele compreende a vida? Que nem os jurados compreendem, já que vieram, talvez, às vezes, do mesmo lugar? Então, quando a gente pensa nisso, o tribunal do júri, ele é, sem sombra de dúvidas, correto, né, nessa intuição dele, né? Porém, e é aqui eu quero estar trazendo, inclusive eu trago no meu livro, pessoal, e aqui eu também tô, aqui é a experiência de ordem no tribunal do júri, né? Que há uma ferida nessa promessa, né? Sobretudo ali trazida pelo René Girard, quando ali no livro dele, A Mentira Romântica e a Verdade Romanesca, ele distingue entre a mediação interna e a mediação externa. A mediação interna seria aquela mediação em que aquela pessoa, ambos os sujeitos, eles estão próximos. Inclusive eles podem gerar uma competição, uma rivalidade, porque eles desejam a mesma coisa, o mesmo objeto, ou às vezes eles desejam um ao outro, ser igual ao outro, ou eles próprios desprezam um ao outro. Porque às vezes você é igual àquele e você sabe daquele seu defeito, então você despreza o outro. A mediação externa não. A mediação externa são indivíduos, sujeitos que eles estão distantes um do outro. Eles não compartilham talvez a mesma época. Por exemplo, Dom Quixote admira Amadis de Gaula, que nem René Girard lhe traz. Mas Amadis de Gaula, ele está em outra época temporal, é uma personagem inclusive fictício. É diferente, por exemplo, quando você convive com aquele indivíduo de carne e osso. E vocês compartilham os mesmos etos, né, digamos assim, mesmos hábitos. E aí isso pode gerar uma rivalidade, um certo ressentimento, um certo desprezo. Por exemplo, a ideia de Caim e Abel, que compartilhavam a mesma admiração que eles queriam ter de Deus, ou Rômulo e Remo do Império Romano, que um assassina o outro pela glória, enfim. O que eu estou querendo dizer, pontuar aqui, que a semelhança ela pode gerar essa questão
da rivalidade, do ódio, não a diferença. Porque quando há uma diferença, há uma distância, há uma hierarquia, você meio que aceita, né? Por exemplo, na aristocracia, nas cidades aristocráticas, por exemplo, o senhor feudal, ele nunca seria invejado pelo camponês, porque eles viviam em patamares totalmente diferentes e não havia ali uma possibilidade de ascensão. Era uma ordem, talvez até divina estabelecida. Agora, na democracia, em que há esse princípio da igualdade, de fato, o que pode acontecer ali, o semelhante julgando o semelhante, é um desvirtuamento da própria ideia democrática. O jurado, por exemplo, ele olha para o réu, para o acusado, e ele não vê apenas o réu. Ele vê alguém que poderia ter sido ele mesmo. Ora, se eu estou julgando uma pessoa que em tese é semelhante a mim, e eu poderia estar no lugar dela. E se eu não estou, eu tenho virtudes. E se eu tenho uma virtude, eu ocupo uma posição superior. Logo, eu posso puni-la. E aí, pode ser que entre essa questão do punitivismo. Ou seja, poderia ter sido eu, mas eu não fiz. Às vezes a partir da mesma circunstância que ele, ou se não das mesmas circunstâncias semelhantes. E aí eu posso atribuir para mim um caráter superior e, portanto, julgá-lo. Ou ainda, quando eu estou olhando desse primeiro ponto de vista de uma pessoa que está abaixo do jurado, o réu. E quando ele está acima? E às vezes ele partiu também da mesma situação semelhante, idêntica. E aí ele ascendeu na vida e o jurado não. Isso pode gerar o quê? Uma oportunidade única para o jurado, porque a semelhança ela pode atrair o quê? A inveja. Como Caim atraiu Abel. E nisso o julgamento está operacionalizado através do crime para que o jurado ele puna aquela pessoa, botando ela no lugar devido dela. Você não deveria ter subido, não deveria estar numa hierarquia. Você é funkeiro que partiu lá da favela e cresceu, você era para estar lá, não era para estar ostentando as mansões, os carros de luxo. Então a gente pode partir que desse princípio democrático de igualdade, esses dois tipos de visões, elas são bem possíveis sim no tribunal do júri. O René Girard, quando ele traz ali na mentira romântica e a verdade romanesca, essa ideia da mediação, o júri ele é a própria arena da mediação interna, porque é o semelhante julgando o próprio semelhante. Então é muito perigoso. O juiz togado, o juiz de carreira, ele está distante. Ele talvez vive em outro mundo. Não compreende, de fato, a questão da vida, das circunstâncias culturais ali. Está inserido em um outro mundo. Ele podemos dizer assim, é uma Ahmad de Gaula. Então, pessoal, caso tenha interesse em aprofundar, pesquisem o meu livro. Está disponível aí nas descrições aqui do canal, tá bom? Disponível na Amazon, na versão Kindle, na versão impressa, tá bom? Então, nesse contexto do júri, o advogado ele é muito importante para que ele não deixe que os jurados tenham essa visão, para que ele exponha que, olha, jurados, nós não podemos julgar a pessoa dessa forma. É o fato, é o ato. E se as circunstâncias dela poderiam ser que você julgar estivesse no lugar dela, era para que nós tenhamos uma empatia, gerar a empatia. O advogado, sobretudo, deve fazer na arena da palavra. Então, pessoal, o vídeo de hoje foi esse, tá? Espero que vocês tenham gostado dessa reflexão. Achei bem interessante, né? Então é isso, pessoal. Curtam, comentem, compartilhem, se inscrevam.